Olá, alunos! Dando continuidade às nossas aulas de estatística, nós iremos trabalhar agora as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Primeiramente, nós trabalharemos o conteúdo média. E no primeiro caso, trataremos sobre os dados brutos ou ROL. Neste caso, como nós veremos, é preciso que tenhamos uma noção sobre a fórmula da média, igual é o somatório de xi sobre n. E aqui nós temos o primeiro exemplo, de um x valendo 7, 8, 7, 20, 5, 12, 3, 8, 20, 18, 12 e 25. Então, o que nós primeiramente precisamos fazer é organizar esse rol. Após organizarmos o rol, aplicamos então a fórmula. E a fórmula aqui, como já foi descrita, x é igual ao somatório de xi sobre n, ou dividido por n. Aplicamos esta fórmula aqui. E o somatório de xi é 3 mais 5 mais 8, até o 20, dividido por 10. De onde esse 10? Daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o rol tem 10 elementos. Então, nós dividimos por 10. Acima, nós encontramos o valor que é 120. Todos esses valores somados é igual a 120, dividido por 10. E 120 dividido por 10 é igual a 12. Portanto, o que nós temos é que a média entre estes valores é 12. No segundo caso, nós trataremos sobre a questão da média na variável discreta. Então, aqui o que nós temos, a fórmula, o somatório de x vezes f de i, dividido pelo somatório de f de i. Como isso se processa? Primeiramente, vamos ver essa distribuição aqui. xi, 2, 5, 6 e 8, cuja frequência é 1, 4, 3 e 2. O que isto significa? Significa que o elemento 2 repete-se uma única vez, ou se faz presente no rol uma única vez. O elemento 5 repete-se 4 vezes. O elemento 6 repete-se 3 vezes. E o elemento 8, 2 vezes. Como em nossa fórmula existe o somatório de f de i, o que é que nós fazemos? Nós somamos f de i. 1 mais 4 mais 3 mais 2, que é igual a 10. Então, este é o cálculo. Somatório de f de i, 1 mais 4 mais 3 mais 2, que é igual a 10. Este 10 está igualmente aqui. Após isso, passamos para o segundo elemento da fórmula, somatório de xi vezes f de i. Xi vezes f de i. Aqui. Xi é 2, f de i é 1. 2 vezes 1, 2. Xi é 5. F de i é 4, portanto, 5 vezes 4, 20. Ou aqui mesmo, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 2, 16. Então, a partir daí, nós encontramos este elemento, xi vezes f de i. Entretanto, a fórmula diz que x, ou a média, é o somatório destes produtos. Então, o que nós temos? Nós temos que xi f de i é 2, 20, 18 e 16. O somatório destes elementos, 2 mais 20 mais 18 mais 16, é igual a 56. Este 56 está aqui. Ó. Observe estes elementos aqui. Aí, então, aplicamos estes valores que estão presentes na fórmula. Somatório de xi f de i, que é igual a 56.
este 56 aqui. O somatório de f de i é igual a 10. 56 dividido por 10 é igual a 5,6. Portanto, a média é 5,6. Um outro caso que podemos tratar é da variável contínua. E aqui, então, nós precisamos ter em mente duas fórmulas. A do ponto médio e, propriamente, da média. Vamos lá, então. Vamos ver um exemplo. Nós temos uma tabela. Esta tabela apresenta 4 classes e de valores que estão entre 2 e 5, de 5 e 8, de 8 e 11 e de 11 a 14. Os elementos de 1 a 5 repetem-se uma única vez. Os elementos de 5 a 8 repetem-se 10 vezes. O elemento de 8 a 11 repetem-se 8 vezes. E os elementos de 11 a 14 repetem-se apenas uma única vez. Então, o que nós primeiramente iremos fazer? Nós vamos primeiramente ver o somatório de f de i. F de i, somatório. F de i estará aqui. F de i. Quais são os elementos de f de i? 1, 10, 8 e 1. Muito bem. 1, 10, 8 e 1. E o somatório de f de i é igual a 20. Então, este 20 que nós temos, fruto do somatório, nós colocamos exatamente aqui. 20, 20. Continuando os nossos cálculos, nós agora iremos encontrar o ponto médio. O ponto médio nada mais é do que o valor. O valor entre o intervalo de classe. Ou seja, observemos aqui que os intervalos de classe vão de 2 a 5, de 5 a 8, de 8 a 11 e de 11 a 14. O ponto médio é exatamente o elemento entre o 2 e o 5. Como diz aqui a fórmula, LS mais LI dividido por 2. Então, 2 mais 5 dividido por 2. 2 mais 5 é 7, dividido por 2 é igual a 3,5. 5 mais 8 é 13, dividido por 2 é igual a 6,5. 8 mais 11 é 19, dividido por 2 é igual a 9,5. E 11 mais 14 é igual a 25, dividido por 2 é igual a 12,5. Estes valores, que correspondem aos pontos médios, serão colocados no seu devido lugar. Observem, 3,5, 6,5, 9,5 e 12,5. Estes valores, eles comporão a solução do nosso problema. Agora, o que faremos? O outro elemento da fórmula, xi vezes f de i. Quem é xi e f de i? Ora, xi é igual a exatamente estes elementos. 1 da frequência vezes o 3,5. É o 10 vezes 6,5. É o 8 vezes o 9,5. É o 1 vezes 12,5. Então, estes cálculos de multiplicação estão exatamente aqui. 1 vezes 3,5 é 3,5. 10 vezes
6,5 é 65. 8 vezes 9,5 é igual a 76. E 1 vezes 12,5 é 12,5. Estes valores serão exatamente colocados na coluna adequada, xi vezes f de i. Após estes cálculos, observamos que a fórmula exige que se faça o somatório destes elementos. Somatório, observem aqui. Então, em mais um espaço, o somatório de xi vezes f de i. O somatório, como veremos, nada mais é do que a soma dos elementos que pertencem a esta coluna. Como vemos aqui ao lado, 3,5 mais 6,65 mais 76 mais 12,5, que é igual a 157. Após fazermos estes cálculos, então, nós aplicamos toda a fórmula da média. O somatório de x de i mais f de i é igual a 157. O somatório de f de i é igual a 20. E 157 dividido por 20 é 7,85. Isto, então, nos faz concluir que a média dentro desse quadro de distribuição é 7,85. Agora nós vamos tratar o outro assunto, outra medida de tendência central, que é a mediana. Muito bem, o que nós precisamos saber a respeito da mediana? Que é um valor real que separa o rol em duas partes, deixando à sua esquerda, ou na sua esquerda, o mesmo número de elementos que à direita. Portanto, a mediana é um valor que ocupa a posição central de uma série. Vamos, primeiramente, o primeiro exemplo, a partir de dados brutos. Aqui nós temos o primeiro elemento, ou o primeiro exemplo, quando n é ímpar. Quando n é ímpar, então nós aplicamos esta fórmula, n mais 1 igual a 2. Exemplo deste cálculo seria este conjunto de dados, x igual a 2, 20, 12, 23, 20, 8 e 12. Para encontrarmos a mediana, é necessário que se faça o ordenamento dos elementos do rol. Observe, então, aqui que estes elementos que estavam sem ordem, nós os colocamos em ordem crescente. 2, 8, 12, 12, 20, 20 e 23. O que nós observamos aqui? Nós observamos que este x possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. São 7 elementos. Isto quer dizer que n é igual a 7. Como 7 é ímpar, então aplicamos esta fórmula, n mais 1 dividido por 2. Neste caso, o n é 7, mais 1 dividido por 2. 7 mais 1 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Mas o 4 não é o resultado, não é a mediana. Mas o 4, na verdade, significa o quarto elemento. O quarto elemento deste ordenamento de elementos aqui. E qual é o quarto elemento? Observemos. 1, 2, 3, 4. Exatamente aqui. O quarto elemento deste rol é o número 12. Portanto, a mediana é o número 12.
No segundo caso, aqui ao lado, nós iremos trabalhar quando n é par. Observem que no primeiro elemento o n é ímpar. Possui 7 elementos. 7 é ímpar. Quando n é par, temos então que aplicar duas fórmulas. N dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. De que forma? Observemos então o exemplo. Nós temos uma série cujo x é igual a 7, 21, 13, 15, 10, 8, 9 e 13. Para sabermos a mediana, a primeira coisa que precisamos fazer é ordenar os elementos do rol. Ordem crescente, de 7 a 21. Após fazermos o ordenamento, vamos aplicar então as duas fórmulas. A primeira, n dividido por 2. Ora, esta série possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. N é 8. Então, 8 dividido por 2 é 4. Segunda fórmula, 8, que no caso é n. Observemos aqui, eu estou tirando daqui a fórmula n dividido por 2 mais 1. N é 8, quantidade de elementos da série. 8 dividido por 2 é 4. 4 mais 1, 5. Isto quer dizer que a mediana é o elemento que se faz presente entre o quarto elemento da série e o quinto elemento da série. Observemos aqui. Quem é o quarto elemento da série? Vamos ver. 7, 8, 9. O 10 é o quarto elemento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento. E quem é o quinto elemento da série? É o número 13. Então, observem. 10 e 13. 10 e 13. Então, para sabermos a mediana, o que fazemos? Nós, então, fazemos este cálculo. A mediana é a soma do quarto elemento mais o quinto elemento, ou seja, 10 mais 13, dividido por 2, para sabermos o elemento exatamente médio aqui entre o 10 e o 13. Então, 10 mais 13 é igual a 23, dividido por 2 é igual a 11,5. Ainda na mediana, ainda temos um outro caso, quando a variável é discreta. Aqui nós temos uma tabela, os elementos 2, 5, 8, 12, 10, 12. E cada um destes elementos possui a seguinte frequência. O 2 repete uma vez, o 5 repetindo 4 vezes, o 8 repetindo 10 vezes, o 10 repetindo 6 vezes e o 12 repetindo 2 vezes. Muito bem, o que nós temos então? Nós temos que a somatória da frequência é igual a 23. Ora, 23 é ímpar. E o que eu faço então? 23 mais 1 dividido por 2. Por que mais 1? Porque nós estamos diante de uma frequência cuja somatória é ímpar. Então, 23 mais 1 é igual a 24, dividido por 2 é igual a 12. Nós já explicamos anteriormente que esse 12 não é o valor, mas é exatamente a posição na qual a mediana se encontra. Então, a mediana se encontra na 12ª posição. O que isto significa? Significa que ainda precisamos fazer um cálculo, que é o cálculo da
frequência acumulada para podermos encontrar este elemento aqui. E como fazemos para encontrar a frequência acumulada? Nós fazemos da seguinte maneira. Nós repetimos o primeiro elemento, 1, passamos para cá, e então começamos a fazer o cálculo. 4 mais 1, 5. Novamente, repito o número 1 e faço o cálculo. O 4 mais o 1 é igual a 5. Continuo. 10 mais 5, 15. 6 mais 15, 21. E 2 mais 21, 23. Então, aqui nós temos a frequência acumulada. E é a partir dessa frequência acumulada, da análise da frequência acumulada, que nós veremos qual é a mediana. Observemos que nós observamos aqui, o cálculo diz que a mediana está no 12º elemento. O 12º elemento dessa frequência, observem que até o número 4, o que nós temos? Nós temos uma frequência de 5. Contudo, é exatamente aqui que nós encontramos a 12ª frequência. Isso nos faz perceber, então, que a mediana, observemos aqui, a mediana é o número 8, ou o elemento 8, seja ele o que for, o elemento 8. Visto que a frequência ela se encontra, ou que aponta para a mediana, é a 12ª, que está exatamente dentro desse intervalo aqui, entre o 5 e o 15, o que aponta para xi igual a 8. Neste próximo, o que nós encontramos? Nós encontramos os elementos 0, 1, 2, 3 e 5, a frequência na qual estes elementos se encontram, ou seja, o 0 3 vezes, o 1 5 vezes, o 2 8 vezes, o 3 repete-se 10 vezes, o 5 6 vezes. Realizamos o cálculo da frequência acumulada, como nós vimos anteriormente, o 3 repete-se e faz a somatória cruzada. 5 mais 3, 8. 8 mais 8, 16. 10 mais 16, 26. E 6 mais 26, 32. O que nós temos então agora aqui? Nós temos um valor par. Observemos que anteriormente o valor era ímpar. E agora nós temos um valor par. Como é que nós fazemos então a partir desta realidade? N sobre 2, N sobre 2 mais 1. A somatória da frequência é 32. 32 dividido por 2 é 16. 32 dividido por 2 é 16, mais 1 é igual a 17. Então, o que é que nós temos? Nós temos exatamente que a mediana está entre a 16ª e a 17ª frequência. Por isso, nós precisamos fazer o quê? O cálculo médio, do valor médio entre essas duas frequências. Que valor será? Que xi será? Então, o que nós sabemos? O 16º está exatamente aqui, ó, 16º, e o 17º está já nessa linha aqui, ó, nesta linha. A 16ª frequência está nessa linha, cujo valor é 6.
E essa linha é a 17ª frequência à 26ª frequência, que é o número 3. Então, o que nós fazemos? 2 mais 3 dividido por 2, que é igual a 5, dividido por 2, que é igual a 2,5. Então, esta é a mediana deste exemplo. Agora nós trataremos sobre a outra medida de tendência central, que é a moda. Percebamos que a moda é o valor de maior frequência em um conjunto de dados. Isto quer dizer que, por exemplo, neste conjunto de dados, cujo x possui o valor 2, 8, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 5 e 1, que a moda é o número 5. Por que a moda é 5? Porque o 5 é o elemento que mais se repete dentro desse conjunto de dados. O 5 se repete 1, 2, 3 e 4 vezes. Neste segundo exemplo, o x assume os valores 6, 10, 5, 6, 10 e 2. A moda é o número 10, que se repete 2 vezes, e, igualmente, o número 6, que se repete 2 vezes. Assim como no primeiro exemplo, apenas o 5 repete-se, isso torna a sequência unimodal. No segundo exemplo, visto que existem 2 elementos do conjunto de dados que se repetem com mais frequência, esta moda é chamada de sequência bimodal, porque existem 2 elementos com maior frequência. Neste caso, observemos que o 2 repete-se 2 vezes, o 5 se repete 2 vezes e o 8 se repete 2 vezes. A frequência é a mesma para os 3 elementos, o que nos faz concluir que esta série é amodal. Aqui nós temos agora o segundo caso de variável discreta. Observemos os valores que o x assume, de 0 a 5, e a frequência com que estes elementos são repetidos. Observemos que o 0 é repetido 2 vezes, o 2 é repetido 5 vezes, o 3 repete-se 8 vezes, o 4 repete-se 3 vezes e o 5 uma única vez. A moda neste conjunto de dados é o número 3, pois o número 3 repete-se mais vezes que os outros elementos. Ele repete-se 8 vezes. Nesta segunda tabela, temos os valores de x, de 1 a 5, e a frequência, observem, o 2 repete-se 5 vezes e o 4 repete-se 5 vezes. Isto quer dizer que esta sequência é bimodal, cujas modas são 2 e 4. Nesta nova tabela, o x assume valores de 4 a 10, sendo que todos estes valores de x são repetidos igualmente 3 vezes, o que nos faz concluir que esta sequência, este conjunto de dados, é amodal. É isto aí, meus alunos. Mais à frente, nós continuaremos o desenvolvimento do conteúdo sobre estatística e esperamos vocês nos próximos vídeos. Até lá!